Senta o dedo no like, então, para começar com Botafogo e Atlético Paranaense. O líder do campeonato, Botafogo, joga na quarta-feira, às 7 horas da noite, no Newton Santos. Alan. Pois é, parece combinado, né? Mas pela classificação que a rodada começa, a gente tem ali uma disponibilidade ali de jogos entre primeiro e quarto, segundo e terceiro. Muito legal ver Botafogo e Atlético Paranaense disputando ali pela liderança do campeonato. E esse jogo vai ser transmitido pelo Sport TV e pelo Premier. E aí volta aquela pergunta: como assim? Jogo do Atlético Paranaense no Sport TV? Sim, o mando de campo é do Botafogo. O Botafogo tem contrato normalmente com o Sport TV, Premier e TV Globo. Não há problemas para a transmissão dessa partida. Se o mando fosse do Atlético Paranaense, como será no segundo turno, aí sim passa nos parceiros do Atlético Paranaense. Não é o caso agora, portanto, nesta quarta-feira, às 7 da noite, Sport TV e Premier vão mostrar Botafogo e Atlético Paranaense. Botafogo que conseguiu alcançar a liderança na rodada do fim de semana, e o Atlético Paranaense que está ali também rondando, está no G4 pelo menos até o momento que a gente está gravando, fazendo a nossa live aqui. O Atlético Paranaense bem posicionado também na competição. O que eu posso esperar em campo, Marinho? Eu vou sentar na quarta-feira aqui, 7 da noite, e ver um bom jogo de futebol? O que dá pra gente esperar de Botafogo e Atlético? Certamente um bom jogo de futebol. Mas deixa eu te dizer uma coisa, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém, né? Esse é o papo interno no Botafogo. Porque depois do que aconteceu no ano passado, que o Botafogo liderou uma larga vantagem ali no primeiro turno, fez ponto pra caramba e acabou perdendo o Campeonato Brasileiro, o técnico Arthur Jorge fez questão de frear qualquer tipo de expectativa elevada com a situação do time atualmente. Dentro de campo, o Tiquinho Soares, que foi liberado do último jogo contra o Grêmio em razão da morte do pai dele, deve voltar a ser utilizado. O Savarino está com a seleção, desfalca o Botafogo, e a lista de lesionados tem jogadores como o Jefinho, o Marçal e o Pablo. O Pablo, zagueiro, o último, aquele mesmo que passou pelo Corinthians, está num processo de transição, mas a tendência é que ainda siga fora. Já o Furacão, o empate contra o Flamengo, ele foi pautado por reclamações contra a arbitragem. O Anderson Daronco, foi alvo de vários xingamentos durante o jogo e depois do jogo. O técnico Cuca, inclusive, foi expulso e vai ter que cumprir suspensão automática. O Bento e o Canóbio são os jogadores que desfalcam o Atlético Paranaense em razão da Copa América. O Brasileirão vai perder vários jogadores, já perdeu em razão dessa competição continental. Você que está nos acompanhando agora, deixa o teu comentário, o teu palpite para Botafogo e Atlético Paranaense, junto com o teu like, que é muito importante para nós. Quem entende mesmo de palpite é o Alan Simon, vai me dizer o que ele acha desse jogo, hein? Botafogo e Atlético Paranaense, Alan. Tem uns aí que eu não ando acertando mais não, hein? Especialmente quando o Fluminense perde em casa para o Atlético Goianiense. É que a tua comparação comigo te deixa muito melhor. Tá certo. Esse jogo eu vou apostar em vitória do Botafogo, acho que tá vivendo um grande momento e vou pelo fator casa mesmo. Se a partida fosse em Curitiba, eu apostaria em vitória do Atlético. São duas equipes muito bem preparadas, estão na parte de cima da tabela. Nesse primeiro momento não tem ninguém despontando, né? Eu até comparei outro dia que o Campeonato Brasileiro normalmente ele parece com a Fórmula 1, que algum time sai disparada e abre vantagem logo em relação aos segundos. Esse ano tá parecendo a Fórmula E ou a Fórmula Indy, que tá todo mundo muito junto. E é um bom começo. Talvez o empate fosse um bom palpite, mas eu vou pelo mando, vou pelo Botafogo sim. Acho que o Botafogo ganha essa partida. Minha aposta é o empate, viu? Porque eu acho que o Botafogo tá bem, é verdade, tem uma transição muito rápida, um time muito bem treinado, mas o Atlético Paranaense se defende muito bem também, né? É um time que tem um sistema defensivo bem interessante, também muito bem montado, ainda que não vai ter o Cuca na beira do campo. Eu acho que vai rolar um empatezinho e vai depender dos demais jogos a manutenção da liderança do Botafogo do Campeonato Brasileiro. Isso que não quer dizer tanta coisa agora, né? O próprio Arthur Jorge disse na entrevista coletiva depois do jogo contra o Grêmio que a liderança agora não significa nada. O que importa é ser líder depois da última rodada. Nisso, ele está coberto de razão. Qual?